Bom dia, pessoal. Eu aqui de novo, professor Rogério. Hoje, para encerrar, né, mais um outro conteúdo que cai na prova, nós vamos estar falando, tendo uma conversinha rapidona sobre o texto O Iluminismo e os Iluministas, tá? Então eu vou abordar alguns principais pontos nele e já estou bem focado dentro daquilo mais ou menos que é a proposta da prova. Então esse vídeo vai ajudar bastante vocês. Ele é bem curtinho, eu descobri que quanto mais rápido é o vídeo, mais rápido ele renderiza lá no YouTube, no canal que eu abri para estar postando esses vídeos aí para vocês, tá bom? Então, ó, esse texto ele já começa falando sobre uma coisa da atualidade. Ele comenta sobre a questão lá do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, né? E ele fala sobre a questão das leis, que aquele impeachment, a reeleição de um novo presidente, só foi possível graças a uma série de leis, né, que já foram estabelecidas dentro do nosso país, que ela consta na nossa Constituição, que garante todos esses direitos políticos. Inclusive, no caso, se o presidente não for um bom presidente, ele tomar um impeachment e serem feitas novas reeleições novamente. Então, é um direito conquistado. E da onde vem esse direito? Esse direito vem conquistado, ele foi trabalhado, ele foi desenvolvido lá com os preceitos e os ideais iluministas lá do século XVIII, que nós vamos falar mais um pouquinho para frente. E nessa parte do texto também, ele comenta justamente o quê? Que não tem como hoje em dia a gente ver um mundo onde todos não estejamos, né, é, sujeitos às leis que regem aqui o nosso país. Até o presidente que ocupa o cargo maior dentro do nosso país, ele está sujeito às leis, que é justamente aquilo que está dentro dos ideais iluministas: igualdade, liberdade e fraternidade. Mas lá no iluminismo, quando ele está falando igualdade, liberdade e igualdade, ele está falando liberdade e igualdade de leis, né? Então, todos nós somos iguais perante a lei, independente de credo, cor, tá? Então, justamente é em cima desses preceitos que o iluminismo trabalha. Então, não tenhamos a ideia errada, que o iluminismo é uma coisa maravilhosa, prega a igualdade entre as pessoas. Não, é apenas a igualdade jurídica. Todos são iguais, né, perante a lei. É justamente isso, já que os iluministas estavam defendendo toda, né, uma teoria de um grupo novo que estava surgindo ali, questionando reis, questionando a igreja, né? E quando nós vimos lá no texto passado, nós estamos no século XIII. Então aqui, quando essas ideias iluministas vão começar a ser difundidas na Europa, nós já estamos no século XVIII. Então, ó, 500 anos em que esse processo de valorização do conhecimento, da ciência, ele vai estar acontecendo, tá? Ali dentro da modernidade. Então, o iluminismo, essas ideias de mudanças, ó, ela não vai vir de uma hora para outra. Vai ser um processo lento aí que vai demorar algumas centenas de anos. E os ideais iluministas vão vir 500 anos depois daquelas primeiras discussões, daquelas primeiras críticas da igreja, ainda lá dentro do finalzinho da Idade Média. Beleza? Aí no segundo parágrafo do texto, ele já vem com a definição de iluminismo. Só vou ler um trechinho aqui com vocês, ó. Iluminismo foi um movimento intelectual, político, filosófico que surgiu no continente europeu. Então, ó, político porque ele vai trabalhar em cima da mudança das leis, que até então vivia fundamentada naquele antigo sistema medieval. Social, porque vai haver uma mudança na mentalidade da sociedade europeia, que agora vai valorizar principalmente mais o conhecimento e aquilo que é produzido pelo homem, tá? Então, político e social. E ele vai acrescentar dentro dele pessoas, pensadores de diversas outras áreas, que até aqui no complemento do parágrafo vem, ó. Esse movimento reuniu especialistas de diferentes áreas, como filósofos, políticos, matemáticos e cientistas. E todos baseavam seus fundamentos principalmente em quê? Em pesquisa, em estudos, em comprovações científicas. Então agora vai haver uma maior valorização da ciência. Aquele falar com base em dilemas, em preceitos sobrenaturais,
como trabalhava a religião, a igreja lá na Idade Média, ele vai ser meio que questionado e colocado de lado agora. Nesse momento, vai se valorizar mais a razão. Mas assim como lá nós vimos no século XIII, no texto passado, a igreja, ela não vai perder o seu papel de importância. Pelo contrário, ela vai ter que se adaptar às novas mudanças. Novos padres vão trabalhar, basear todos os preceitos religiosos em algumas coisas científicas. Vai haver mais uma abertura dentro da religião, justamente porque, ao contrário da Idade Média, esses padres que vivem dentro dessa nova proposta colocam o quê? Um povo com consciência, um povo pensante, ele tende a entender mais os preceitos da igreja e da religião e comungar isso melhor junto com a igreja. Ao contrário daquelas pessoas que viviam ali à sombra da ignorância, né? Que muito mente conseguiria interpretar essa nova forma de ver o mundo. Então, para a igreja agora era interessante ter um pouco dessa abertura e levar um pouco de conhecimento para as pessoas. Mas esse conhecimento, até que um pouco baseado na ciência, vai vir de elementos religiosos, não de elementos totalmente voltados para a ciência, como defendiam aí os iluministas. Beleza? Aí no outro parágrafo, no terceiro parágrafo, vou ler só um trechinho dele, tá? Não se pode negar que muitas foram as mudanças ocorridas no mundo entre os séculos XVI e o século XVIII, tanto no campo econômico como no campo das mentalidades. Entretanto, algumas esferas da vida da sociedade não haviam acompanhado esse cenário de mudanças. Então, principalmente com relação aos reis. Muitos reis não queriam dispor do seu poder em função dessas novas mudanças. Então, muitos reis ainda justificavam o seu poder através de elementos da religião, como o direito divino, porque você é rei. Eu sou rei porque Deus quis assim. E eles impunham o seu poder, né, sendo o quê? Reis absolutistas. O que seriam reis absolutistas? Eram reis que tinham os três poderes na mão dele: executivo, legislativo e judiciário. Esses reis que ainda viviam naquela velho jeito de ver o mundo, eles queriam criar as leis, eles queriam fiscalizar as leis, eles queriam colocar essas leis em práticas e, principalmente, eles estavam acima dessas leis que eles criaram. Então, essas leis só serviam para os seus súditos. E o iluminismo criticava justamente isso. Por que o rei tem que estar acima? As leis devem ser naturais a todos. Inclusive, quando nós formos estudar um pouco cada um ali dos principais pensadores iluministas que estão na apostila de vocês, nós vamos ver que alguns defendem isso. Esse direito natural, que todos são iguais perante a lei. Então, por isso que eles vão bater de frente com os reis e por isso que alguns reis ainda vão querer se moldar naquele velho pensamento medieval, justamente para não perder o poder. E esses aí, ó, eram os mais criticados ali pelos ideais iluministas. Beleza, pessoal? O próximo parágrafo, ele comenta um pouco sobre o antigo regime. Que antigo regime é esse? É o fato de que o rei era absoluto, portanto não estava sujeito às leis do próprio país, diferente dos seus súditos. Aquilo que eu falei. O rei estava em cima das próprias leis, até mesmo das leis que ele criou. A lei só servia para os cidadãos. O rei estava acima delas. Se essa lei fosse prejudicar ele, ele poderia extinguir essa lei e colocar outra lei que fosse atender os seus interesses, tá? Por isso que esses reis eram absolutistas ou absolutos dentro ali do seu governo. E essa proposta era antiga, antiquada e não servia mais. Por isso que é chamado de antigo regime. Outra questão que ele coloca, onde que ele se baseia? No direito divino, lá da Idade Média, que colocava o quê? Pela noção de que os governantes eram escolhidos de Deus para ocuparem aquele papel.
E atentar contra a autoridade deles era atentar contra a própria divindade cristã católica. Ou seja, essa lei estava tão antiquada que até a igreja estava mudando, né? Nem a igreja mais dava muito respaldo mais para os reis. Por isso que muitos reis queriam até se separar da igreja. Já que ela não me dá mais respaldo para garantir o meu poder, quero desvincular dela. Quero ter o poder absoluto aqui, sem a interferência da igreja. Então esses reis absolutistas também, indiretamente, vão tretar com a igreja. Então percebam que é tudo uma relação de poder que está caindo por terra. Essa nova modernidade, esse novo jeito de se pensar, baseava-se agora em outros critérios, como a acumulação de bens e de riquezas, na valorização do conhecimento do homem, do saber científico, que era totalmente baseado nas ideias lá da antiguidade greco-romana, onde eles vão se inspirar. Foi quando lá na antiguidade os filósofos e os pensadores vão se inspirar em quê? Nas ideias nos pensamentos gregos, que valorizavam mais a ciência, o conhecimento, o saber do homem, levantava-se muito questionamento. Até por isso a Idade Média ela vai ser conhecida como Idade das Trevas, porque vai ser um período onde o conhecimento ele vai estar restrito nas mãos de poucos. Quem eram esses poucos? A igreja. Depois, lá na modernidade, nós vimos que ela vai ver que essa proposta também não serve mais. Mas nesse período, o iluminismo ele vem iluminar as pessoas com o quê? Conhecimento, esclarecimento, iluminar eles com dúvidas, com questionamentos. As pessoas, por terem nascido com a capacidade de pensar, elas têm o direito de criticar tudo aquilo que elas não concordam. Então, a partir desse momento, vai se necessitar de uma nova forma de governo, de uma nova estrutura política, de uma nova estrutura social, e vai caber a esses pensadores iluministas criar esse novo jeito de se pensar, esse novo jeito de se ver o mundo, de se ver de se entender a religião, de se entender a ciência. Por isso que o iluminismo vai contar com pensadores de diversas áreas do conhecimento. Todos eles vão trabalhar num bem comum que seria o quê? Dar alicerce para esse novo tipo de vida, baseado agora o quê? Na razão. E dentro desse novo tipo de vida, quem é a nova camada social da elite? É a burguesia, que vai surgir em função do comércio, do enriquecimento, da compra e venda de produtos, que vão começar a adquirir bens, que esse acúmulo de bens não vai ser visto mais como uma coisa ruim dentro desse momento. E precisava desses pensadores para quê? Para fundamentar todo esse jeito de se pensar burguês. Então o iluminismo, na verdade, ele vem para atender os interesses não dessa sociedade nova baseada no pensamento, mas nessa nova elite que vai surgir dentro do continente europeu, baseada agora no capitalismo. E o texto encerra aqui, falando um pouco como que os iluministas viam essa questão da religiosidade, né, e do misticismo. Lendo aqui o último parágrafozinho. Segundo os pensadores iluministas, a religiosidade e o misticismo deviam ser superados e deixar de guiar o comportamento humano, ou seja, não cabia mais à igreja ditar o que era certo, o que era errado. Agora as pessoas deviam se basear no quê? Nesses novos preceitos iluministas, que valorizavam o quê? O conhecimento, o saber, a pesquisa, que o homem ele deveria crescer e evoluir com base nos preceitos científicos, não mais agora em preceitos religiosos que muitas vezes nem poderiam ser comprovados. Porque a fé, ou você acredita ou você não acredita. Não é uma coisa que pode ser provada cientificamente. E como nós percebemos nos dias de hoje, nós vivemos numa sociedade onde a base é o conhecimento científico. Se não fosse isso, a Covid já estaria praticamente quase extinguindo toda a sociedade humana.
se não fosse essa valorização do conhecimento que nós temos, que em menos de um ano termos achado a cura para a Covid-19. Então, aí que está a questão do que os iluministas colocaram. A sociedade deve ser baseada no conhecimento do próprio homem. O homem deve criar as leis e as regras que o regem, baseada em estudos, em pesquisas. Essa é a base principal do iluminismo e que nos influencia até nos dias de hoje. Inclusive, já comecem a pensar nisso. Uma das questões da prova é: você se considera uma pessoa crítica dentro desses preceitos iluministas baseados na crítica, na construção do conhecimento em base da ciência? Procurem já argumentar sobre isso, porque essa é uma questão da prova. Inclusive, vai ser a última questão da prova. Beleza? Espero que tenha esse vídeo ajude vocês. Leem ele, acompanhem essa discussão que eu estou fazendo, tá? Respondam aquelas questões que vão ajudar muito vocês, beleza? E boa prova e até quinta-feira.